Meus queridos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo, o segundo vídeo desta quarta-feira aqui no canal Brown e Fogo. Eu sou o Daniel Brown, cara, absolutamente no canal tudo de Botafogo, todos os comentários, notícias, opiniões, análises. Esse daqui vai ser um vídeo um pouco mais analítico, para a gente discutir sobre algumas coisas que eu falo depois. Primeiro eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, cara, está com uma meta aqui, sempre gosto de colocar aqui uma meta diária de mais ou menos 100 inscritos, eu acho importante. E para vocês ativarem as notificações para não ficarem de fora de absolutamente nada. E agora sempre chega o momento aqui de eu mandar um salve para a rapaziada que sempre está aqui prestigiando, pedindo um abraço, comentando o nome e a cidade de onde está falando. Os abraços dessa vez, rapaziada, vão para o Matheus de São Gonçalo, para o Marcos de Senador Camará, o Renato de Santa Maria, do Distrito Federal, o Alex Cunha e o Kaique de Nova Iguaçu e a Rita de Barra de Guarapitiba. Estão dados todos os abraços aqui no canal. Antes de mais nada, gostaria de dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo possível para você ter na palma da sua mão, no seu smartphone, para saber tudo, absolutamente tudo sobre o mundo esportivo. Você vai pegar, vai entrar aqui na descrição, vou colocar o link, vai clicar no link, baixa gratuitamente, cara, o aplicativo OneFootball, que você vai ter todas as notícias na palma da sua mão sobre janela de transferências do mercado nacional e internacional, tabela de jogos, classificação, gols, tempo real, cara. Você vai ativar as notificações do seu time, Botafogo, né, o seu time da Europa, né, seja Barcelona, Real Madrid, Chelsea, você vai colocar lá o seu time. E aí você vai receber os gols, os lances, todas as notícias, quem sai, quem entra no seu time, absolutamente tudo, link aqui na descrição. OneFootball, melhor aplicativo possível. Pessoal, chegamos aqui ao início do terceiro vídeo do novo quadro do canal Pauta Alvinegra, que a gente faz aqui uma reflexão mais aprofundada a respeito de um tema específico. Eu quero falar um pouco de categorias de base com você, mas primeiro eu gostaria de refletir a respeito de uma notícia que trouxe aí o Thiago Franklin para todos nós, colocou há pouco tempo, há mais ou menos 2 horas ele colocou aqui no canal, né, que o Botafogo ele está buscando um novo camisa 9, além do camisa 10 que o Botafogo está procurando, né, que o Ricardo Rottenberg já deixou claro no Twitter. O Botafogo está buscando um jogador, um meia, né, um meio campista, para suprir aí essa ausência que teremos do João Paulo, que vai ser negociado com o Seattle dos Estados Unidos. O Botafogo também começa a garimpar em busca de mais um camisa 9 para fazer uma companhia, digamos uma concorrência, né, com o Pedro Raul. E aí eu faço a reflexão, o breve comentário que eu faço é que a gente vê que o planejamento ele já deixa um pouco a desejar nesse primeiro mês de 2020. Há poucas semanas a diretoria do Botafogo confirmou que o Botafogo não contrataria mais nenhum 9, pelo menos nesses primeiros meses aí da temporada, Campeonato Carioca, início de Copa do Brasil, que o Botafogo não ia contratar mais nenhum camisa 9. Já trouxe o Pedro Raul, manteve o Igor Cássio, manteve aí, pelo menos por conta do contrato, o Vinícius Tanque, trouxe aí o Rafael Navarro, que seria para a Copinha, não se inscreveu a tempo e agora está aí no profissional. Então o Botafogo apostaria em tese nos garotos. E aí com 2 joguinhos, Volta Redonda e Madureira, né, 2 jogos em que foram aí 3 centroavantes testados, e um deles, na minha opinião, não deve ser colocado nessa análise de descarte, porque foi bem, na minha opinião, o Rafael Navarro, por conta das péssimas atuações do Vinícius Tanque e do Igor Cássio. O Botafogo ele mudou de ideia. O Botafogo, de uma hora para outra, de uma semana para outra, mudou de ideia e agora vai no mercado buscar um outro camisa 9 para fazer frente ali nessa concorrência com o Pedro Raul. Acho um pouco incoerente, acho um pouco cedo demais e, na minha opinião, é uma prova de que alguns membros desse comitê estão inseguros a respeito de um planejamento que se dizia sólido, que havia sido feito antes do início da temporada. Você, em 2 jogos, onde um terceiro time perdeu para o Volta Redonda e para o Madureira, já mudar um planejamento, uma concretização, um martelo batido de que você não ia contratar novos atacantes, ia apostar na garotada, você tira totalmente a confiança desses caras, mas eu particularmente, dependendo do nome, não acho uma má ideia. Vamos ver, a crítica não é sobre o Botafogo ir ao mercado, tá, rapaziada? Eu acho que o Botafogo, tendo dinheiro, tem que ir ao mercado para reforçar o time, que é muito limitado. Mas o planejamento ele fica incoerente por conta dessa mudança de rumos aí. Agora chegou o momento do tema central aqui desse terceiro episódio do Pauta Alvinegra, um mais novo quadro aqui do canal Brown e Fogo. Categorias de base. O que acontece com as categorias de base do Botafogo? Por que elas são tão criticadas, né? Por que elas às vezes se tornam realmente um pouco insuficientes? Por que a matéria, né, o material pronto, depois de toda a moldagem, tudo que é feito na formulação de atletas dentro do Botafogo, ele acaba se tornando insuficiente
para a grandeza do clube e sofrendo muitas críticas da torcida do Botafogo. A gente pega esse elo que já não é tão novo, é um assunto que já é debatido com muita frequência ao longo dos últimos anos, mas que ganhou muita força, principalmente depois desses primeiros 2 jogos aí no Campeonato Carioca de 2020, contra o Volta Redonda e contra o Madureira. Majoritariamente, jogadores das categorias de base. No banco, praticamente todo mundo da base, tirando o Rafael Navarro. No time titular, apenas 2 jogadores que não foram formados em General Severiano, Diego Cavalieri e o Luiz Otávio. De resto, cara, todo mundo formado no Botafogo. Então, depois desses resultados muito ruins contra equipes muito mais fracas em termos de divisão, investimento, grandeza, tradição em relação ao Botafogo, a pergunta é: o que acontece com a base do clube? A torcida ela pega muito no pé das categorias de base do Botafogo, dos jogadores que saem da base e já não demonstram serviço logo de cara para o Botafogo em termos profissionais. São raros os jogadores que saíram da base do Botafogo e já foram muito bem logo de cara. Raros mesmo, né? Principalmente nessa gestão mais Botafogo. Eu diria que nos últimos 2, 3 anos, né? Nas últimas 3 temporadas, digamos assim, os únicos jogadores que chegaram da base e logo de cara já deram certo foram Marcelo Benevenuto, né? Que às vezes oscilava, né? Mas foi muito bem lá naquele início, naquela pré-Libertadores lá de 2017. E também agora o Luiz Henrique. A gente também não pode afirmar tanto porque foram 3 jogos, mas vem bem nesse início de trajetória aí no profissional. O resto, cara, ou os jogadores não deram certo, ou eles demoraram a engrenar, ou tiveram que ser emprestados, rodaram em outros lugares para poderem voltar com mais experiência, mais casca, e aí sim darem certo. Como, por exemplo, o Sassá que rodou pelo Náutico, pelo Oeste, o Igor Rabelo também foi pro Náutico. Aí a torcida pergunta: pô, Daniel, mas é inadmissível elogiar esses jogadores da base, os jogadores são indolentes. Você compara, você pega os jogadores do Vasco, eles já chegam em São Januário arrebentando, né? Os jogadores do Flamengo já chegam completamente prontos, encorpados, aí são vendidos para fora por milhões. Não, o Fluminense, cara, os jogadores às vezes mal chegam no profissional, já estão vendidos porque são muito talentosos, né? O caso agora do João Pedro, há pouco tempo a gente teve outros jogadores aí do Fluminense, né? Por conta aí dessa safra enorme que tivemos no Fluminense ao longo da primeira década aí do século XXI, Thiago Silva, Marcelo. O Botafogo, pelo contrário, ele não revela ninguém. O que será que acontece? Por que os jogadores do Botafogo são ruins? É claro que a gente tem alguns jogadores que são insuficientes, mas por que esses jogadores são limitados, né? Principalmente investimento. Todo clube que tem um grande investimento, tudo acaba sendo uma consequência disso. O bom time, a boa estrutura, o bom planejamento, como é que eu posso dizer? O bom departamento médico, a boa equipe de marketing e também a boa estrutura dentro das categorias de base, claro. No Botafogo, além de não se ter dinheiro, aí você compara, pô, Daniel, mas o Fluminense também não tem, o Vasco também não tem, mas o Botafogo, no pouco dinheiro que tem, ele não volta essa grana para a formação dos seus atletas, né? O trabalho acaba sendo muito mais redobrado por parte dos caras que são gestores das categorias de base do Botafogo, porque esse dinheiro ele não é colocado lá. E principalmente, o outro aspecto que é o mais importante, a administração no quesito transição dos jogadores da base para o profissional. O Botafogo ele é um clube, eu diria que além dos demais, ele é um clube obscuro, né? Os contratos, eu acho que vocês podem ver aí, aqui no quadro Pauta Alvinegra, pessoal, um assunto ele vai puxando o outro. Se eu não me engano, no primeiro assunto aqui do quadro, não me lembro agora se foi o primeiro episódio ou o segundo, eu falo sobre contratos mal feitos do Botafogo ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente vê que o Botafogo ele é um clube que se organiza muito mal em termos de planejamento contratual com os seus jogadores. Eu vou até deixar o link aqui na descrição. Isso, na minha visão, prejudica muito e respinga muito no trabalho que é feito nas categorias de base do Botafogo, né? Por conta de ficar na mão de alguns empresários em algumas negociatas, o Botafogo tem que renovar o contrato com algum jogador da base que é menos produtivo que algum outro que perdeu espaço, ou algum jogador que não precisa nem ser da base, algum outro jogador mais encorpado, veterano. O Botafogo tem que acabar trazendo um refúgio, um jogador para a lateral esquerda, um volante, do que propriamente aproveitar e encorpar um cara que foi bem nas categorias sub-17, sub-20. E eu não tô falando dos jogadores atuais, eu não tô falando de apenas um bom jogador. O exemplo aqui que eu vou citar, rapaziada, é de muito, mas muito tempo. Eu vou pro século passado, década de 90. Eu vou falar de um cara chamado Edmundo. Edmundo, para quem não sabe, atuou pelo Vasco, atuou pelo Flamengo, pelo Fluminense, foi multicampeão no Vasco da Gama, seleção brasileira,
Mas ele foi revelado no Botafogo, ele foi revelado nas categorias de base do Botafogo, mas acabou sendo dispensado do clube. Claro que tem todo o aspecto disciplinar, tudo mais, mas aí eu vou citar algumas aspas aqui do Edmundo em uma entrevista que ele deu à Band há algum tempo atrás. Edmundo revelou que não foi aproveitado pelo Botafogo porque o patrono do clube à época, o Emil Pinheiro, apostava muito nos jogadores mais cascudos, queria contratar um monte de jogadores já consagrados no mercado, jogadores que talvez ele acreditasse que fossem mais talentosos do que as categorias de base, e dizia que o Emil Pinheiro ele não ligava, não dava ideia realmente para as categorias de base, e alguns jogadores muito talentosos eram dispensados. Dentre eles, Edmundo, o animal, que acabou parando no Vasco. E aí eu puxo o gancho para o que nunca foi uma tradição do Botafogo. O Botafogo nunca foi de revelar grandes nomes. É claro que teve um nome aqui, um nome ali, mas o Botafogo sempre se caracterizou por olhar os clubes médios, pequenos, sejam nas categorias de base ou no profissional, e pegar esses jogadores. E aí no Botafogo, esses jogadores se destacavam. Como, por exemplo, o Garrincha. O Garrincha ele não foi formado exatamente nas categorias de base do Botafogo. O Garrincha jogou a vida inteira no Pau Grande, né, que é o clube lá semi-profissional, amador da terra onde ele nasceu, e num dado momento ele foi fazer um teste e acabou entrando na equipe profissional do Botafogo. Foi assim em inúmeros casos. Volante Gerson canhotinho de ouro, ídolo no Botafogo, ídolo no Fluminense, se consagrou no Botafogo, mas antes disso ele jogava pelo Flamengo. Não obteve destaque no Flamengo, o Botafogo foi lá, opa, esse garoto tem talento. Pegou e, com ele já sendo um jogador profissional, incorporou o cara. Ou seja, o Botafogo ele sempre foi de acionar os jogadores, como é que eu posso dizer? Acender a chama desses jogadores já profissionais, mas não necessariamente revelar esses jogadores. E aí vai da tradição do próprio clube, de não olhar muito para a formação dos seus próprios atletas. Se você pegar na primeira década do século, né, do século XXI, no caso, é assustador. O Botafogo, eu só me lembro, pelo menos de 2002 até 2009, 2010, eu me lembro de pouquíssimos jogadores das categorias de base aproveitados pelo clube. O único que eu lembro foi o Rafael Marques, zagueiro, né, que depois jogou no Vasco, jogou no Atlético Mineiro, enfim, né, que também não foi um grande zagueiro, pelo contrário, e foi um dos únicos aí que o Botafogo acabou aproveitando naquela época. Isso só foi melhorar, essa realidade só foi revertida um pouco na época de Maurício Assunção. O Botafogo, eu vou colocar aqui com dinheiro, né? No fundo não tinha dinheiro, tanto é que o Maurício gastou o que não tinha e hoje o Botafogo está nesse poço de dívidas sem fim. O Botafogo, com uma certa grana fictícia, o Maurício Assunção olhou para a base, voltou os seus investimentos para as categorias de base, entendeu que essa era uma forma do Botafogo não só encorpar o seu elenco com jogadores da própria casa, né, que identificados com o clube, sem precisar gastar grana com refugos e também podendo fazer capital vendendo esses jogadores, o Botafogo investiu na base. E aí começou a revelar bons jogadores, como por exemplo o Dória, como por exemplo o Gabriel. O Vitinho eu nem vou citar, né? Ele passou muito pouco, mas ele foi revelado em outro clube, aí já cai naquele antigo caso de você pegar jogadores que já foram revelados. E aí, com a falta de grana, o Botafogo ele teve alguns profissionais muito interessantes ao longo desses últimos anos, em que o Mais Botafogo tomou conta do poder aí do futebol. Teve alguns nomes muito interessantes que, mesmo com a falta de investimento, com a diminuição, né, o Botafogo enxugou muito os recursos financeiros em todas as áreas. É claro que nas categorias de base não ia ser diferente. Alguns nomes como o Renha, como o Eduardo Barroca, como o Freeland, que hoje é o diretor de base do Flamengo, ajudaram muito o Botafogo, mesmo sem dinheiro, a não deixar essa peteca cair. Tanto que o Botafogo conseguiu ser campeão carioca, campeão brasileiro, revelar boa parte de jogadores que hoje representam aí nos últimos 3 anos boa parte dos jogadores que foram utilizados pelo Botafogo com a falta de grana, e também fazer com que alguns desses jogadores fossem vendidos e gerassem capital aí para o Botafogo. Matheus Fernandes, Igor Rabelo. E mesmo assim ainda tem o fato do Botafogo vender mal e vender de maneira precoce por conta da falta de dinheiro. O Botafogo, mais uma vez aquela metáfora, vende o almoço para pagar a janta. E aí o grande exemplo dessa vez é a venda do Glauber e do Pimenta. O Glauber foi vendido em junho/julho lá para os Emirados Árabes, e agora o Pimenta também foi vendido. A zaga que seria titular nesse ano na Copa São Paulo e que possivelmente poderia estar sendo encorpada num período de transição para estar sendo preparada para um time profissional, foi vendida, e agora quem que você tem que colocar? Souza e Wesley, que no ano passado, gente,
Ano passado, Souza e Wesley eram jogadores do time sub-17. Aí, obviamente, que eles não vão ter o físico, eles não vão ter o tato, a manha, a questão tática, o posicionamento, né, que um jogador que passou anos e anos na categoria sub-20 teve. Eles passaram meses na categoria sub-20 e agora estão recebendo chances no profissional. Eu vi o Souza perdendo a corrida umas 3, 4 vezes para um jogador bem forte, bem rápido lá do Madureira no jogo de ontem, e o pessoal falou, pô, esse Souza é lento, joga nada, deixou o cara passar, não tem técnica. Na verdade não é isso, o Souza tem muita técnica, mas falta a questão física, o aprimoramento, é você lapidar a joia bruta que você tem. Isso vai também da transição, de você não queimar o jogador, né? E aí um grande exemplo que eu vejo nisso é o Marcinho. O Botafogo aí vai da falta de planejamento acoplada à falta de finanças. O Botafogo ele não tem dinheiro para contratar grandes jogadores para a lateral. Aí em 2018 o Botafogo vai lá e me monta um planejamento com a lateral direita com Arnaldo, né, que era insuficiente, o Arnaldo não tinha como jogar no Botafogo pela falta de qualidade técnica, e o Luiz Ricardo, que estava lesionado, tinha uma lesão crônica no tornozelo, também não tinha como jogar. O Botafogo não teve o Luiz Ricardo, o Arnaldo foi emprestado para a Ponte Preta, quem sobrou para entrar na lateral direita assumindo como titular, voltando de uma lesão gravíssima, assim, mais de um ano parado, Marcinho. Marcinho, que na base foi atacante por muito tempo, só no sub-20 começou a se encorpar como lateral. O que aconteceu? O cara sem transição, sem um trabalho adequado, sem treinar meses e aí ser orientado pela comissão técnica, pelos treinadores, pelos companheiros. Ó, Marcinho, você tá fazendo isso aqui errado, tá se posicionando errado e tudo mais. Alça o cara no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro, obviamente que ele não ia bem. E aí você queimou por muito tempo um bom ativo que chegou aí para a seleção brasileira e poderia já ter sido vendido por uma boa grana caso o Botafogo fosse um clube organizado. É por isso que eu digo que o processo de categorias de base ele é completamente gradativo. O Fluminense ele começou no início do século XXI a investir nas categorias de base, lá na formação de jogadores em Xerém, e até hoje o Fluminense ele consegue colher aí os seus frutos e fazer da venda de jogadores da base uma boa renda, uma boa fonte de renda para não deixar o clube falir. Então vocês não tenham dúvida que se o Fluminense está um pouco melhor financeiramente que o Botafogo hoje, é por conta do investimento na base. O Vasco há pouco tempo começou a investir mais no projeto de base, na formação de jogadores em São Januário, e aí já começa a vender alguns jogadores. O Douglas Luiz, formou o Andrei, que acabou não sendo vendido, né? Acabou caindo de produção. Tem o Thales Magno, que vale uma fortuna. E esse processo ele é gradativo. No início do século, o Botafogo não revelava absolutamente ninguém. No início da era Maurício Assunção, começaram a surgir alguns nomes, onde o Botafogo exportava para clubes do Brasil. O Botafogo perdeu, por exemplo, o Gabriel para o Corinthians, perdeu o Dória, beleza que ele foi para o Olympique de Marselha, mas aí depois ele voltou para o São Paulo. O Vitinho foi para a Rússia, mas aí depois voltou para o Flamengo. Então é um processo de evolução. O Botafogo não vai revelar super craques, mas ele revela pelo menos jogadores que podem encorpar um pouco o elenco e de uma hora para outra, né, mesmo com essa calamidade financeira e administrativa, consegue revelar alguns jogadores que deem algum trocado para o clube e algum retorno técnico. Mas, repito, que ainda para a grandeza do Botafogo, para a tradição do Botafogo, pelo histórico de super craques que o Botafogo sempre teve, ainda é insuficiente. E só vai se tornar suficiente com trabalho, dedicação, boa administração e, principalmente, finança, dinheiro. Assim como os jogadores, os grandes clubes endinheirados, eles tiram dos clubes em crise financeira os jogadores do profissional, na base isso também acontece. O cara ele tá no Botafogo, o jogador que é muito talentoso, ele tá no Botafogo, ele não vê perspectiva de melhora de salário, não vê um projeto para ele como jogador, ele olha para a transição, os jogadores que se destacavam na base acabam sendo queimados. Ele dá uma olhada e vê que a suplementação, né, a questão física, ela não tá boa por conta da falta de investimento. Ele vai olhar para o vizinho, ele vai olhar para um outro clube, para um Corinthians, né, para um Grêmio, para um Internacional, ele vai falar, opa, existe um outro clube ali que pode me dar uma sustentabilidade que hoje o meu clube não me dá. E aí acaba tendo essa troca. Se hoje times como Flamengo, Palmeiras, Grêmio, tem os grandes jogadores das categorias de base, é porque eles investem muito para pegar esses grandes talentos nesse mercado alternativo dentro da própria base. Portanto, meu amigo, antes de você criticar os próprios jogadores, antes de você falar que tal jogador é horroroso e por isso que ele não vai para dentro do profissional, você tente entender por que esse cara tá horroroso e ele tá desempenhando um papel tão ruim,
tão patético dentro do campo? Será que é apenas a falta de qualidade técnica dele? Ou tem toda uma questão do clube que não potencializa esses caras por trás? Reflita, o Pauta Alvinegra serve para isso. Pessoal, vamos ficando por aqui. Essa foi mais uma reflexão, mais um Pauta Alvinegra, episódio número 3, falando de categorias de base. Gostou do vídeo, cara? Se inscreva aqui no canal, ative as notificações, comente aqui o que vocês acharam, cara, da tua opinião, uma coisa que faltou falar, um negócio que você discordou, que aí eu posso fazer um adendo no próximo vídeo. Comente também o seu nome, a cidade de onde você está falando, para eu te mandar um abraço aqui e enfatizar que você fez o seu comentário. Vamos ficando por aqui, até a próxima, um forte abraço. Fui!